Olá, aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao seu curso de efeito madeira de categoria intermediária, tá? Neste curso a gente vai estar fazendo aí modelos um pouco diferentes do efeito madeira para iniciante e também, né, do efeito madeira, né, realista ou de categoria avançada, que é o próximo módulo aí do curso. O que eu estou fazendo aí? Eu estou fazendo uma divisória, né? Estou demarcando certinho um tamanho de 16 centímetros aí, qual vai representar as nossas placas de efeito madeira. Então eu marquei do lado esquerdo todos os pontinhos, né, com 16 centímetros cada um, e do lado direito também com 16 centímetros cada um. Depois é só pegar ali, né, a régua e unir os dois pontos. Isso não tem segredo. As placas de madeiras eu estou representando aí com essa medida de 16 centímetros. Sempre mantenho uma margem aí de mais ou menos uns 20 centímetros, mas não significa que tem que ser exatamente 20 centímetros. No caso eu estou fazendo com 16, poderia ser muito bem 16, 18, 20, 22, até 25. As placas de efeito madeira de demolição ou madeira rústica, no caso, representando elas com essa medida, e fica bacana mesmo, um tamanho bem ideal para esse tipo de efeito. A gente vai estar fazendo um trabalho com junta seca. Observe na imagem que na parte de cima, né, aquela primeira placa eu deixei em branco, na segunda eu marquei um X e na última lá eu marquei um X também. Para que isso? Para você dividir, porque a gente precisa fazer em partes. Vamos proteger toda aquela parte que está sem a demarcação de X. O X a gente vai fazer depois. Então a fitinha a gente vai estar colando no lado que está aquela placa que está demarcado com X, assim como você está vendo aí na imagem. Não aplique a fitinha retinho ali, seguindo o alinhamento do lápis, na parte que está lisa, e sim na parte que a gente demarcou o X, porque a gente vai fazer uma parte, pular outra, fazer outra parte, pular outra. É assim que tem que ser feito, tá bom? Isso porque a gente vai estar fazendo as nossas placas com a junta seca. Se fosse com a fitinha, a gente poderia cobrir no pau e até ganhar tempo aí, como você vai ver aí no módulo do próximo curso, que é a categoria avançada. A gente até consegue fazer várias partes, fazer tudo junto de uma vez, mas com fita, né? Sem fita fica complicado. A textura a gente vai estar utilizando a textura lisa, que é hidrorrepelente, é a mesma textura que a gente utilizou para o curso inteiro. No próximo módulo você vai ver por que ela está cor de rosa. Está cor de rosa porque eu fui lá no lojista e pedi para ele adicionar meia bisnaga de vermelho nesta lata e bater lá na máquina. Então, para você ganhar tempo, aluno, no caso, como a nossa madeira de demolição, madeira rústica de demolição, o fundo seria interessante amarelinho e não cor de rosa do jeito que está aí. Cor de rosa foi bom, é uma cor muito bacana, porém para o outro tipo de madeira que está no outro módulo, que é o módulo avançado, tá bom? Então aqui nesse caso seria interessante você chegar lá no lojista e pedir para ele colocar uma bisnaguinha, metade de uma bisnaga amarela, e bater na máquina para você, tá bom? Aí você vê se meia bisnaguinha amarela já é o suficiente, ou você precisa colocar uma bisnaga inteira nesta lata inteira, né? De 18 litros, aí você que vê a tonalidade, mas é interessante ter um fundo amarelo. A distribuição é feita desta forma aí. A gente vai deixar numa espessura de aproximadamente aí uns 3 milímetros. 3 milímetros a 4 milímetros, que seja, tá bom? Até aí no caso até coloquei demais, tô até removendo o excesso, que foi textura demais aí, tá? Mas tem essa margem de mais ou menos uns 3, 4 milímetros aí de espessura. Tem que aplicar meia concentrada, não é como se estivesse aplicando massa corrida, que tem que deixar fininho, não, tem que deixar meio grosso essa textura, senão você não consegue criar efeito. Se ficar meio falhado, tem que criar, né, acrescentar mais. Observe essa espátula que ela tem uma envergadura, né? Ela está envergada, está curvada, né? Eu ensino aí também no próximo módulo como fazer isso, né? Você pega essa parte que tá curvada da espátula, bate ali e começa a puxar, a rasgar a textura, depois que você uniformizou tudo a textura, é claro. O que acontece? A sua textura começa a ficar toda rasgada. Você puxa ela retinho na horizontal, ó. Ela rasga toda.
tá bom? Isso cria o efeito madeira de rústica. Esse é um efeito rústico, porque ela é toda rasgada ali. Então esse é o primeiro efeito que a gente está ensinando aí, tá bom? Feito mesmo com a própria espátula, que tem aquela curvatura, aquela envergadura dela. Você tem que utilizar aquela base dela que está curvada para você criar, para você conseguir fazer esse efeito. Se você pegar uma espátula reta, sem estar com essa curvatura, com essa envergação nela, você não consegue fazer. Esse efeito precisa ter essa envergadura, tá? Essa envergação aí na sua espátula, tá bom? Agora tem uma outra ferramenta que é uma desempenadeira, né, de aço. Mas olha só, ó, essa forma envergada dela que cria o efeito. O uso, puxo suavemente com a pontinha do dedo. Agora eu não tô puxando reto, eu tô fazendo umas... Percebe que eu tô fazendo tipo umas cobrinhas? Ó, veio meio reto, depois dou aquela tremidinha na mão. Isso forma-se umas ondulaçãozinha. Isso é um tipo de efeito diferente, tá bom? Que você também pode fazer no efeito madeira rústica. É dois tipos de efeitos. Olha agora só essa desempenadeira. Ela tem uma curva na base dela, ó. É uma desempenadeira da Cortag. No próximo módulo eu mostro falo bastante sobre as ferramentas aí. Caso você tiver dúvida, dá continuidade no curso aí que você vai pegar bem esses macetes de ferramenta, produtos, enfim. No próximo módulo aí, eu não deixei nesse módulo porque vai ser repetitivo, porque o que é válido para um é válido para todos. Mas observe que eu puxei ela fazendo ondulação também, né? Com essa base que a base dela é meio envergada na ponta, assim como a minha espátula aí, ó. Ela tem essa envergadura. Então a gente precisa de uma ferramenta assim, ó, que faça, né, um trabalho assim, e para isso ela precisa ter essa envergadura aí na ponta, tá bom? Você pode estar puxando tanto retinho, ou você pode estar fazendo umas ondulação, assim como você está vendo aí, ó, nas imagens, tá bom? São dois tipos de efeito de madeira rústica. Agora a gente pode estar fazendo um efeito de madeira semi-rústico. Como seria isso? Exatamente do jeito que você está fazendo aí, porém você vai pegar a sua espátula e dar uma suavizada nessa coisa aí, né? Você vai pegar ela e passar ela tipo achatando assim, um pouco dessas partes rústicas. Então vai ficar um rústico meio que discreto. Então vamos dizer que esse seria um efeito, o primeiro efeito que você está aprendendo aí, que é rústico, discreto, semi-rústico, tá bom? Então você pode, né, fazer ele tanto retinho ou pode fazer uma curvatura. Olha só, agora com a pontinha da sua espátula que está bem afiadinha, você vem suavizando discretamente aquela parte rústica que você deixou. De certa forma vai deixar uns traços meio liso. E isso vai criar um realismo bem bacana aí de uma madeira. Por isso que eu digo que seria o efeito madeira semi-rústico, porque a gente dá uma suavizada aí nessa rústica, né, nesse efeito rústico. Agora, se você quiser rústico também, você já sabe como é que fazer. Quer um semi-rústico? Dá aquela suavizada, tá bom? Você vai proteger, é claro, com as fitinhas nas laterais e depois, é claro, você vai tirar a fita. Já fez? Terminou de aplicar a textura? Já tira a fita, porque se depois se secar isso, dá um trabalheira, né? Fica bem ruim para você tirar, ela vai trincar, vai quebrar tudo, enfim. Então, terminou de aplicar, já tira a fita com a textura totalmente fresca, que ela já vai deixar aquele acabamentinho show de bola, perfeito, tá bom? Tira aí nos 4 cantos e a gente dá continuidade então com o nosso próximo efeito. A gente vai estar fazendo o próximo efeito, já é a madeira de demolição. Vou ensinar para você como fazer um efeito pigmentado. Vai se repetir, é claro, o mesmo processo de aplicação, só que a gente vai pular, né? No caso, a gente vai pular essa próxima placa que está demarcada com X. Esquece ela, vai para a próxima, tá bom? Porque ela sair a gente não pode fazer agora. Sempre faz uma, pula uma, faz uma, pula uma. Porque isso a gente vai estar fazendo na forma de junta seca, tá bom? Olha lá, ó. O Jairo dizendo não, aqui não, tá bom? Na próxima você tem que fazer, pula uma e vai na próxima. Aí você vai estar fazendo exatamente o mesmo processo que você fez na primeira. Distribuição bem uniforme, deixa retinho, lisinho, com uma espessura de mais ou menos aí uns 3, 4 milímetros. Você não sabe o que é 3, 4 milímetros? Pega a régua,
Conta lá 4 risquinhos daqueles bem pequenininho, aquilo lá é 4 milímetros. Conta 4 risquinhos daquele lá. É uma espessura que você vai deixar aí, tá bom? Mais ou menos é como se fosse uma espessura de um feijão cru. Pega um feijão cru e vê a espessura dele. Deve dar uns 4 a 5 milímetros aquele feijão, um feijãozinho, né? Então é para você ter uma noção da espessura. Aplicou essa textura, você dá aquela uniformizada, faça essa textura preencher todos os cantinhos, bem próximo à fita, porque depois você vai estar tirando a fita, tá bom? Quando você for fazer isso na parede, você quiser utilizar aquelas fitas mais largas, é melhor. Eu tô fazendo aí porque é placa, né? Uma plaquinha, um mostruário e tal, né? Mas você faça com uma fita mais larga, que aí você vai ter mais espaço para você preencher mais textura sem medo, sem borrar a outra que está demarcada com X, correto? Feito então nossa distribuição uniforme, a gente vai para o próximo efeito, que é o efeito pigmentado, tá? O bacana é que além desse efeito, né, você pode estar fundindo. Você viu que eu deixei liso, eu dei uma suave aplicada ali da desempenadeira. E agora que eu estou pigmentando. Como pigmentando? Chapando. Pega a sua espátula e começa a dar esses tapinhas assim, ó. Dá uns tapas na textura e deixa ela ficar toda arrepiada. Mas isso não em toda a área. Você percebeu que eu tipo fiz aí um desenho? Eu fiz um triângulo que foi afunilando até no outro triângulo. Olha só. Então eu fiz desta forma. E depois, é claro, a gente vai dar uma suavizada, né? Como a gente fez no primeiro modelo aí, que é da madeira semi-rústica. Aí você dá uma suavizada, fica assim, ó, tá bom? Se você não gostou, você volta, dá uma pigmentada de novo. Você pode estar deixando essa placa lisa, ou você pode dar uma esticada nela também, tá bom? Olha só a pigmentada que eu dou, ó. É só dar uns tapinha, como se fosse uns tapa mesmo com a espátula e deixar ela arrepiada. Aí depois que ela ficou arrepiada, é só tapar, tirando o excesso e dando aquela suavizada, ó. Tá vendo? Ela cria um efeito muito bacana mesmo, de um efeito de madeira de demolição. Só que isso tem que ser bem suave mesmo, tá? Você vai tirar o excesso bem suave. Passar uma coisinha assim, tem que ter uma mão de moça aí, tá? Bem suave. Pra não deixar aquela coisa muito... Senão você apaga tudo o seu desenho, se você botar força aí nessa etapa, tá bom? Então esses são os dois primeiros efeitos. Não tem erro nenhum. Sempre mantém essa espessura, protege certinho com a fita, dá ali sua pigmentada. O bacana é que você pode mesclar. Só neste vídeo você já aprendeu aí uns 4 modelos. Ô Jário, 4 modelos? Por que 4 modelos? Você aprendeu o rústica, aprendeu a fazer a textura rústica padrão, basicona. Depois uma rústica suavizada, uma rústica na horizontal retinha, uma rústica que você pode estar fazendo aquelas ondulação, tipo aquelas cobrinhas. E este aí, ó, o compactado. O bacana é que você pode fundir uma técnica com a outra. Se você quiser pegar o efeito rústico e mesclar, tipo nessa parte aqui, eu vou fazer um pouquinho de rústico e um pouquinho de pigmentado. Assim como eu fiz aí, ó. Eu não deixei a placa totalmente lisa. Eu dei uma pequena suavizada, né? Puxei um pouquinho rasgando a textura, depois eu criei a pigmentação, tá bom? Então você pode mesclar. Só nessa primeira videoaula aí, você aprende aí uns 4 modelos de como criar aí, tá bom? Até a próxima videoaula, aluno. Até mais.